Campos Neto errou ao aceitar ir ao jantar? Você acha que não teve nenhum problema essa ida? Queria te ouvir. Ele é presidente, digamos assim, de uma agência reguladora. É uma agência reguladora do sistema financeiro. O Banco Central é isso, né? Em seguida, a homenagem da Assembleia Legislativa veio um jantar oferecido por um governador que é pré-candidato à presidência da República, com a presença de grandes banqueiros que não acharam por bem recusar o convite da principal autoridade monetária do país, ainda que tenham visto com reticência esta politização do cargo. Então, dito isso, para responder curta e grossa a sua pergunta, ele errou ao aceitar tanto o jantar quanto a homenagem. O inimigo do agro não é o governo presidente Lula. O inimigo do agro se chama Campos Neto, indicado pelo governo anterior. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 19 de junho de 2024. São 18 horas e 30 minutos. Bom, o Roberto Campos Neto, ele se meteu numa encrenca. Pela análise que eu fiz, recomendada por um jurista amigo, o Roberto Campos Neto corre risco de sofrer uma ação criminal. Vamos entender o que é que está acontecendo. E para isso a gente tem que voltar a uns poucos dias atrás. Sem Bolsonaro, um jantar do Tarcísio para Campos Neto teve inclusive vários tucanos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu um jantar em homenagem ao presidente do Banco Central, Campos Neto, na segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes. Em primeiro lugar, há que se perguntar por que o governador de São Paulo dá um jantar em homenagem ao presidente do Banco Central, e um jantar que teve convidados importantes, como você viu aí, banqueiros, autoridades públicas. São duas autoridades, uma da esfera federal, que é o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que arbitra a taxa de juros no país, reunido com banqueiros que, conforme ele manipular a taxa de juros para cima ou para baixo, vão ganhar ou perder com o que ele fizer. Muito bem. Nesse evento, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ofereceu esse jantar na segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Não foi num sítio de alguém, nem nada, foi na sede do governo paulista. Portanto, um evento vinculado à coisa pública. O evento reuniu 60 pessoas, entre banqueiros, empresários e ex-ministros. Embora Campos Neto tenha sido nomeado para Bolsonaro, nem o ex-presidente da República, nem o ex-ministro Paulo Guedes foram convidados, mas estava lá o Tarcísio de Freitas, que era ministro do Bolsonaro, e já se disse publicamente aí bolsonarista. O único ex-presidente da República presente foi Michel Temer, que partidariza ainda mais a questão. Muito bem, o que é que aconteceu? Nesse jantar, o Campos Neto, sob aplausos dos banqueiros, sinalizou a Tarcísio que aceitaria ser ministro da Fazenda dele se ele se eleger presidente da República. Não é brincadeira não. Amigo do governador Tarcísio Freitas, o presidente do Banco Central, é amigo, mas eles não estavam num boteco, eles estavam num palácio sustentado com dinheiro público. Tudo ali foi pago por todos nós, por mim, por você, por todos nós. E ele sinalizou que aceitaria ser ministro da Fazenda se o Tarcísio se candidatar. O Tarcísio deu risada, tal, e como que dizendo, se eu chegar lá, tá dentro. O Roberto Campos Neto é useiro e vezeiro em agir de forma partidária. Para que se tenha uma ideia, ele, como autoridade monetária,
ele foi votar em 2022 usando a camisa do Bolsonaro, né, dos eleitores de Bolsonaro, como todos os que votaram em Bolsonaro foram votar usando essa camisa. Muito bem, a bancada do PT entrou com uma ação ontem contra Campos Neto por articulação política. Essa ação foi impetrada na Justiça Federal de Brasília. E vamos ver aqui o que diz essa matéria. A bancada do PT ingressou hoje com uma ação popular, hoje e ontem, né? Contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A ação diz que ele está se articulando politicamente e que isso prejudica a imparcialidade necessária para dirigir a instituição, até porque ele fez um pedido de emprego para o governador do estado de São Paulo. Pedido assinado por mais de 50 deputados, incluindo a presidente do PT. A ação cita reportagens publicadas na imprensa que apontam a intenção de Campos Neto de se tornar ministro da Fazenda em uma eventual presidência da República do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E o PT cita que houve, nesse caso, violação dos princípios da moralidade e da impessoalidade, diz a ação. Muito bem, vamos guardar esses dois termos aqui, moralidade e impessoalidade. O PT pediu na Justiça que o Campos Neto seja proibido, inclusive, de dar declaração político-partidária. Por quê? Porque como presidente do BC, como autoridade monetária nacional, se ele fala como ele falou no evento, e como ele tem dito largamente por aí, há vários relatos de críticas dele ao governo Lula, à governança do país, e quando ele faz isso, o dólar sobe e a bolsa cai. Por quê? Porque ele é autoridade monetária da República. A ação do PT foi protocolar justamente por isso, mas também porque ele pediu vantagens para o governador de São Paulo e usou para isso o seu cargo, porque ele não estava lá porque era amigo do Tarcísio de Freitas. Um jantar como esse, cheio de banqueiros, ele não acontece se ele for convidar o amigo dele, que tem uma padaria no bairro onde ele morava, o governador de São Paulo, não vai banqueiro para esse evento. Eles foram porque quem estava lá era o presidente do Banco Central, que decide se eles vão ganhar dinheiro. Quanto mais ele aumenta a taxa de juro, o Campos Neto, presidente do Banco Central, ou quanto mais devagar ele reduz a taxa de juro, mais aqueles caras que estavam lá com ele, os banqueiros, os donos dos bancos, ganham dinheiro. Muito bem, vamos em frente. O Campos Neto, ele já andou sendo processado criminalmente por dar andamento a pedidos de gente importante. O PGR deu andamento o ano passado a pedido de investigação contra, não é uma ação penal, uma investigação contra Campos Neto por colaboração com o garimpo, não é? E o garimpo ilegal em terras indígenas, não é? Então ele gosta de ajudar gente pobre como banqueiros e empresas que têm interesse em garimpo. Muito bem, lembra que eu pedi para guardar o termo moralidade e impessoalidade, tá? Bom, isso consiste à base do crime de improbidade administrativa. A improbidade é um crime que consiste em qualquer ação ou omissão de agente público que viole os princípios da administração pública, desde que haja dolo, ou seja, má intenção na conduta. Conduta tais como moralidade, ilegalidade e impessoalidade em benefício próprio de terceiros, né? Violação da moralidade, da legalidade e da impessoalidade. E ele faz isso
quando ele dá declarações que interferem no mercado, quando ele dá declarações pedindo emprego para, ou seja, uma vantagem para ele mesmo, para um agente público, não é? E aqui uma outra definição de improbidade administrativa é um crime que consiste em qualquer ação ou omissão de agente público que viole os princípios da administração pública desde que haja dolo na conduta, tais como moralidade, legalidade e impessoalidade em benefício próprio ou de terceiros. E aqui você tem, é a Lei 8.429, e ela tem aqui no seu artigo, no seu parágrafo 8º, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento, tal, exatamente o que ele fez. Bom, o que acontece é o seguinte, o que esse sujeito fez, o PT não moveu uma ação penal contra ele, foi uma ação popular, não é? Inclusive com pedido para que ele pare de dar declarações que interferem na economia, interferem na Bolsa de Valores, interferem no preço do dólar, interferem nos investimentos, interferem em tudo. Ele é autoridade monetária. Autoridade monetária quer dizer o quê? A grosso modo, é a autoridade que define qual vai ser a taxa de juros no país. Mas faz um monte de outras coisas. Mas, basicamente, o que importa aqui nessa discussão é que ele é a autoridade que cuida da taxa de juros no país, a taxa Selic. Muito bem. Se o que ele fez é improbidade administrativa, isso é crime. Se é crime e ele é presidente de uma empresa estatal, de uma entidade estatal federal, como o Banco Central, que faz parte do governo, isso é assunto para o Procurador-Geral da República. De repente, esse cara não dá sorte e o Procurador-Geral da República converte essa ação numa ação penal. Isso tudo depende de política, não é? Se alguém fizer um pedido ao Procurador-Geral da República para mover uma ação penal contra ele, o Procurador-Geral da República não precisa ser provocado, o Ministério Público não precisa ser provocado. Mas se alguém fizer, iria facilitar muito, não é? Talvez não tenham feito para dar mais uma chance para ele, mas de repente o PGR enxerga aquilo que está na cara, mais na cara do que o nariz. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.